Todos acharam? João, o Evangelho, capítulo 11, verso de 1 a 15. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Pode orar, por favor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor, Pai, nos ilumine através da Tua Palavra e nos traga, Pai, o entendimento que vem dos céus. Senhor, que possamos ser preenchidos, Pai, pelo Teu Santo Espírito e pela Tua presença nessa noite, através da Tua Palavra que será ministrada pelo Teu Filho, o anjo da Tua igreja. Abençoa, Pai, o pastor, coloca um atenaz na boca dele, Pai, para que ele possa falar as Tuas palavras e pregar as Tuas verdades. Abençoa, Pai, a nossa igreja através da Tua pregação. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu esqueci de perguntar. Anne, está tudo bem? Boa noite, Deus abençoe, né? Patrícia, recuperou da enxaqueca, né? Recuperou, glória a Deus, glória a Deus. Mas ainda está meio dolorida aí na cabeça? Está não? Amém, amém. Eu estou perguntando isso, sabe por quê? É para poder entrar no tema da mensagem dessa noite. Uma pergunta que talvez você já tenha feito, você para você mesmo, você conversando sozinho. Eu sou um crente, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, toda a minha família serve a Deus, e por que mesmo assim eu ainda sofro? Alguém já se fez essa pergunta? Se eu sou crente, por que o sofrimento ainda chega na minha casa? Alguém já fez essa pergunta, gente? Já? Eu queria dar um exemplo nessa noite. Imagine um casal com 7 anos de casados, e de repente esse casal senta no sofá para assistir TV, e aí começa um probleminha na visão daquele homem, e esse probleminha na visão, essa manchinha no olho, de repente se transformou num problema maior. A visão daquele olho parou de funcionar, e aquele homem foi procurar um médico especialista, e aquele médico disse que aquilo ali tinha sido um descolamento de retina, e ele mandou que aquele homem, o médico mandou que aquele homem fosse procurar um médico que fizesse a orientação para os exames pré-operatórios, isso.
E nesses exames pré-operatórios, descobriu-se que o problema não era só no olho, mas que os rins desse homem também tinham parado. E aí teve que se abandonar o tratamento da visão, porque os rins sem funcionar, a pessoa fica muito difícil de escapar. Mas sem a visão dá para passar. E a situação se agrava e os rins param de funcionar completamente. Mas aquele casal era um casal crente, que serviam a Deus, que iam para a igreja, que davam o seu dízimo, que liam a sua Bíblia. Mas ainda assim o problema chegou. Chegou a tal ponto, meus irmãos, que aquele homem recebeu um atestado, e naquele atestado dizia: paciente renal crônico terminal. As doenças, os problemas chegam sim, meus irmãos, na casa de uma família de crentes. E muitas vezes esse problema pode se agravar a tal ponto de isso ser levado até as vias de fato, ou seja, a morte. Graças a Deus esse não foi o meu caso. Eu recebi esse laudo de paciente renal crônico terminal. Mas conforme eu tomei para mim esse texto, uma parte desse texto, que aquela enfermidade, ela não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E é em cima desse texto, meus irmãos, que eu queria trabalhar com você nessa noite. Mas se eu sou crente, eu sou um eleito, Jesus colocou o meu nome, escreveu o meu nome no livro da vida, por que mesmo assim o sofrimento chega na minha casa? Essa passagem que nosso irmão Davidson leu nessa noite, meus irmãos, ela se trata de o último milagre público que o Senhor Jesus realizou. É verdade que alguns dos milagres Jesus fez para pessoas em particular, mas outros milagres Jesus fez em público. E esse foi o último, e não apenas o último, mas o mais importante dos milagres públicos que Jesus fez. Ele está aqui, Anderson, faltava uma semana para Jesus ser preso e crucificado. Mas ainda assim, Jesus está tomando conta daqueles a quem o Pai o destinou. Ainda assim, Jesus está abrindo mão do seu tempo, da sua vida, para cuidar daqueles que estão mais necessitados. E aí, quando a gente pensa nesse sofrimento, certamente você já se perguntou: e agora? Se eu sou crente e nem mesmo assim eu recebo uma espécie de um salvo-conduto para que o sofrimento não venha para a minha casa, imagina para aqueles que não conhecem Jesus, que não têm o consolo do Espírito Santo. Como é que essas pessoas reagem então? E o primeiro ponto, meus irmãos, eu queria ver com vocês era o sofrimento daquela família. Vejam, por favor, Deison, versículo 3 de novo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquelas duas irmãs mandaram dizer a Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo. E veja, meus irmãos, que aquelas duas mulheres, elas procuraram a pessoa certa. Porque nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de angústia, existe uma pessoa perfeita para que você e eu, para que nós estejamos indo em direção a essa pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E elas tomaram a decisão correta. A grande questão, e mais uma vez, eu preciso ser muito enfático nisso. O que é que Jesus permitiu que aquilo acontecesse? Porque o texto vai dizer, meus irmãos, que Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Aquela família também amava Jesus. Tanto que
Jesus se hospedou naquela casa, Jesus comeu naquela casa. Mas agora, isso não foi o suficiente para evitar que Lázaro adoecesse. A doença se complicou a ponto de isso se transformar em morte. Mas Marta e Maria foram em busca da ajuda da pessoa correta, Jesus Cristo. E além delas saberem qual era a pessoa correta, e elas foram em busca dessa pessoa, elas tinham, meus irmãos, o argumento perfeito. Jesus, quem está enfermo é quem tu amas. Veja que elas não disseram: Jesus, olha, é o meu irmão, eu amo o meu irmão, eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, eu amo os meus filhos, eu amo os meus netos. Eles estão doentes, Jesus. Veja que o argumento delas foi correto: Jesus, a quem tu amas. E veja, não tem problema nenhum, meus irmãos, de você interceder junto a Jesus Cristo, dizendo: olha, Jesus, é o meu filho, é a minha filha, é o meu neto, a minha neta, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu marido, é o meu irmão, ele está doente, Jesus, socorre ele. Mas elas disseram: é a quem tu amas. Não é quem eu amo, mas é quem tu amas. Era o argumento correto, perfeito, meus irmãos. Mas ainda assim, isso não evitou que Lázaro morresse. E talvez a pergunta que você comece a se fazer: mas pastor, se Jesus amava aquele homem, por que Jesus deixou aquele homem morrer? Se Jesus me ama, por que é que Ele permite que eu passe por momentos difíceis? Outra pergunta que nós poderíamos fazer nessa noite: pastor, Jesus tem todo o poder e toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre os mares. Tem? Lógico que tem. Então Jesus poderia ter evitado tudo isso? Poderia. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o fato de nós sermos escolhidos, o fato de nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, não nos dá uma pulseirinha VIP para dizer: olha, você é um super crente. E uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, nada de mal vai acontecer mais para você. E essa pergunta é tão óbvia, mas tão óbvia. Por que Jesus não curou aquele rapaz à distância, como ele já tinha feito com outras pessoas? Se você se perguntou isso, saiba que você não é o único. Outras pessoas fizeram essa mesma pergunta. Quer ver? Versículo 37, Deison, por favor. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Perceba que Marta e Maria devem ter feito essa pergunta. Eu e você fizemos essa pergunta ouvindo esse texto. Os judeus naquele momento também fizeram essa mesma perguntinha. Jesus não podia ter evitado todo esse sofrimento? Veja, meus irmãos, ao longo desses meus 44 anos de vida, desses 44 já se vão aí pelo menos uns 37 de cristão, de crente. Eu já conheci muitas pessoas que, porque não receberam uma resposta imediata de Jesus, ou porque Jesus não fez aquilo que elas queriam na hora que elas queriam, elas simplesmente abandonaram a caminhada com Jesus, ficaram com tanta raiva, ficaram tão frustradas, que já não querem mais ouvir falar de Jesus. Eu conheci algumas pessoas assim, que simplesmente deixaram de acreditar em Jesus, achando que Deus tinha feito aquilo ali por pura maldade. Certa vez eu andava no ônibus, e um homem que tinha uma perna só, e ele entrou resmungando muito naquele ônibus, eu já sem enxergar, e aquele homem blasfemando, falando mal de Jesus. E aí eu não aguentei, eu perguntei para ele: digo, meu irmão, por que você está tão bravo, você está tão revoltado desse jeito?
E aí ele falou, e a receita é a mesma, meus irmãos. Ele disse: eu era um seminarista, mas aí eu me envolvi num acidente de moto, e aí naquele acidente a minha perna teve que ser amputada. E eu pedi muito que Jesus não deixasse aquilo acontecer comigo, mas Ele deixou. E porque Ele deixou que cortassem a minha perna, agora eu me revoltei, eu já não quero mais saber de Jesus. E se eu ainda puder, eu falo mal dele. Você vai encontrar muitas pessoas que, porque não tiveram um pedido atendido por Deus do jeito que elas queriam, na hora que elas queriam, simplesmente elas se revoltaram contra Deus. A pergunta que eu faço, eu fiz aquela pessoa, e eu faço para você nesta noite: Deus é obrigado, meus irmãos, a fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero? Não, é não. Mas o problema é que a gente, quando começa a agir de forma passional, a gente esquece de usar a razão, e a gente acha que sempre que Deus está contra nós, que Deus está contra nós. É muito complicado, porque isso tem levado pessoas a apostatar da sua fé. Isso tem feito com que muitas pessoas deixem simplesmente da sua caminhada com Cristo e passam a viver uma vida de amargura. Os judeus fizeram esse mesmo questionamento. Mas se Jesus tem todo o poder e autoridade, por que Ele simplesmente não evitou que Lázaro adoecesse tanto a tal ponto que viesse a morrer? Pois bem, meus irmãos, aquelas duas irmãs, agora, elas mandam uma pessoa ir ao encontro de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que o texto vai dizer que da distância de Betânia, a cidade daquela família, aonde Jesus estava, era um dia de caminhada. E quando aquele emissário foi lá e encontrou Jesus, ele passou um dia andando e encontrou Jesus. E sabe o que foi que Jesus disse para ele? Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E Jesus passou ainda mais 2 dias naquele lugar. Ou seja, 1 mais 2? 3. No outro dia, no 4º dia, Jesus apareceu lá em Betânia. E o texto vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus chega a Betânia, sabe quantos dias fazia que Lázaro estava sepultado? 4 dias. Ou seja, na hora que aquele homem lá, aquele que foi enviado pelas irmãs, saiu daquela casa, Lázaro morreu. E era o costume daquele tempo: morreu, sepulta; morreu, enterra logo. A grande questão, meus irmãos, é que como é que a gente consegue conviver com essa situação? Na hora que eu mais precisei, na hora que eu mais clamei, parece que Jesus, Ele se atrasou. Talvez tenha sido esse o pensamento daquelas irmãs, daqueles judeus. Talvez tenha sido esse o pensamento dos próprios discípulos de Jesus. A grande questão é, meus irmãos, será que Jesus se atrasou? Porque Ele chegou no 4º dia, Lázaro já estava sepultado. E a gente precisa entender aqui esse contexto, Mateus e Bia. Existia um pensamento naquele momento ali da história, que quando uma pessoa morresse, se fosse até o 3º dia, se fosse um homem de Deus, um homem usado por Deus, Deus poderia usar aquele homem, e aquele que morreu, se fosse até o 3º dia, ele poderia ressuscitar. Mas se virasse do 3º para o 4º dia, somente um poderia ressuscitar aquele homem. Quem seria? Deus. Lembre-se que muitos não criam em Jesus. E eles achavam que somente no 4º dia em diante, somente Deus poderia ressuscitar uma pessoa morta. E lembre-se também que era a última semana, Jesus estava prestes a ser preso, crucificado, morto e sepultado. Mas ainda assim Jesus fez questão,
Assim como ele já tinha feito um tempo antes, ele disse: olha, eu e o Pai somos um. E ele, sendo o próprio Deus encarnado, ele fez questão de esperar até o quarto dia, para que todos vissem que aquele homem não era um simples homem, não era apenas um mestre, não era apenas um sábio, um profeta, mas ele era o próprio Deus encarnado. Por isso ele esperou até o quarto dia. Mas aí, meus irmãos, tem uma outra coisa. Como é que nós agora conciliamos isso na nossa vida? Somos nós agora. Veja, os discípulos também tiveram esse problema. Jesus esperou até o quarto dia para que, inclusive, os discípulos entendessem que, de fato, Jesus era o próprio Deus encarnado. Mas na nossa vida isso também acontece. Muitas vezes a gente acha que Jesus está demorando demais. Muitas vezes a gente acha que Jesus nem ouviu a nossa oração. Se você ler a sua Bíblia, então você vai perceber que isso não é coisa nova. Quando você viu lá naquela segunda tempestade, Jesus disse aos discípulos: vão na frente que eu encontro vocês. E os discípulos chegam lá no mar, no meio da tempestade, e Jesus não estava com eles. E aquele barco balançando, e a tempestade muito forte, e aquele barco a ponto de afundar. E quem vem andando por sobre as águas? Jesus. Ele chegou na hora certa. Ele não demorou, ele não adiantou, mas ele veio na hora certa, meus irmãos. Do mesmo jeito que quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai, e Abraão esperou por 25 longos anos, até que o seu filho Isaque nascesse. O próprio Isaque se casou com Rebeca, e ele orou instantemente 20 anos pela sua esposa, até que ela engravidasse. Se você lembra da história de Ana sendo ali afligida pela sua rival, vamos dizer assim, Penina, e Penina zombando de Ana porque Ana não tinha filhos. Mas Deus chegou na hora certa, a providência de Deus veio na hora certa, e Ana simplesmente foi a mãe do profeta Samuel, o profeta mais importante do Antigo Testamento. Deus, Ele não demora, meus irmãos. Jesus, Ele não atrasa, mas Ele chega no tempo certinho. Naquele tempo eu esperava, eu digo: Jesus, não vai acontecer nada não. E a coisa piorando, e a pressão subindo, e era convulsão de um lado, e foi princípio de AVC do outro. Eu digo: Jesus, isso não vai chegar não. Mas ele chegou na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que a gente, muitas vezes, quando a gente está dentro do furacão, Patrícia, no olho do furacão, a gente acha que o tempo corre mais rápido do que a gente imagina. E o relógio de Deus está no tempo certinho, mas o nosso parece que está atrasado, parece que não está correndo no tempo certo. Uma outra questão que eles lidaram, e eu sei que também nessa noite você e eu já lidamos com isso, é que o tempo de Deus, meus irmãos, não é o nosso tempo. Esse é um problema difícil de nós enfrentarmos. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo Cronos, que deu origem ao nome cronômetro, por exemplo, quem está acompanhando os jogos de Copa do Mundo, quantos minutos tem cada tempo do jogo, Diego? 45. E tem horas que quando o time da gente está perdendo, esses 45 passam voando. Mas quando o time da gente está ganhando, a gente passa devagar, que é para a gente aproveitar a vitória, para a gente se alegrar. Mas o nosso tempo Cronos, que ele é medido em horas, minutos, segundos, dias, é diferente, meus irmãos, do tempo de Deus. O tempo de Deus é o Kairos. E esse Kairos parece que vai tratando a gente ali com remédio amargo. Eu fico pensando, por exemplo, que da mesma forma como Ana teve que esperar muito, e ela veio ser a mãe de Samuel, eu fico pensando também, meus irmãos, de Davi. Quando
o profeta foi ungir lá Davi, e ele teve que esperar um bom tempo para que viesse ser coroado, para que a coroa de rei fosse colocada na sua cabeça. Eu fico pensando em Moisés, 40 anos, dando voltas no deserto, e o tempo de Deus era diferente do tempo dele. Eu fico pensando depois o próprio Josué que andou junto com Moisés ali, e ele sabia que precisava ultrapassar ali o rio Jordão, mas quando se aproximava do rio e dava mais volta, e dava mais volta, e dava mais volta, 40 anos se passaram, até que Moisés não teve o privilégio de entrar na terra prometida, e esse privilégio ficou para Josué. Nosso tempo, meus irmãos, é muito diferente do tempo de Deus. E essa é uma lição que a gente vai ter que aprender até o último dia de nossas vidas. Porque o tempo de Deus, ele não adianta, ele também não atrasa, mas ele chega no tempo certinho. Na hora que a gente mais precisa, quando parece que vai acabar o jogo, o nosso time está perdendo, é quando o Kairos de Deus entra em ação. E eu sei que a gente vai passar um bom tempo para poder ajustar o nosso tempo com o tempo de Deus. Mas aí então, meus irmãos, vimos o sofrimento que se instala na nossa casa, na nossa família. E você e eu precisamos aprender com isso, a confiar mais em Deus, a saber que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós achamos que tudo está perdido. Mas a providência de Deus, ela não atrasa, ela não adianta, ela chega no tempo certinho. Às vezes até parece uma contradição. Vocês lembram do exemplo de Isabel e de Maria? Parece que a gravidez de Isabel chegou depois do tempo. Já a gravidez de Maria foi antes do tempo, na minha e na sua cabeça. Mas na providência de Deus, tudo aconteceu no tempo certo, meus irmãos. Tudo aconteceu no tempo certo. Mas aí agora vamos ver então o amor de Cristo sendo demonstrado e posto em prática na vida daquela família. Diz o texto, meus irmãos, que Jesus chega a Betânia e Marta, uma das irmãs de Lázaro, ela vai correndo ao encontro de Jesus, e ao invés de ela dizer: Senhor, ainda bem que o Senhor está aqui, sabe qual foi a reação de Marta? Foi aquela da lamentação. Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão nem tinha morrido. E Jesus disse: Marta, Lázaro vai ressuscitar. Mas o problema é que Marta não entendeu, e ela disse: não, Jesus, eu sei, mas meu irmão vai ressuscitar no último dia, porque eu creio na ressurreição. Eu sou crente, Jesus, eu sou crente reformada, pentecostal reformada, eu creio na ressurreição no último dia. Mas a resposta de Jesus, meus irmãos, é fantástica, tanto para Marta, quanto para você e para mim nessa noite. Jesus está dizendo para Marta e para você e para mim: olha, Marta, Cleide, Daniel, Marinho, homens e mulheres dessa igreja, Marta, eu não fui, eu não serei, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu não atraso e nem adianto, eu chego no tempo certo. Não existe antes e depois para mim, eu sou, Marta. Eu sou. O meu tempo é diferente de vocês. O que para vocês parece perdido, para mim está dentro da minha agenda, Marta. O desespero de vocês muitas vezes é inútil, porque no tempo que eu determinar, as coisas vão acontecer. Aquele casamento, Mateus e Bia, que parece que demora, mas na agenda de Deus já tem data, dia, hora, minuto e segundo para o sim de vocês. Do mesmo jeito que os filhos de Tati e de Felipe,
ou filho, ou filha, já tem data certa na agenda de Deus. Davi já tem dia certo para fazer aniversário. Davi vai ser curado, se Deus quiser, no tempo determinado por Deus. Pessoas que estão internadas em hospitais agora, aquele drama que você está passando, aquilo que tem feito você perder o sono, se for da vontade de Deus, tem dia marcado para ser solucionado. Mas precisa que você creia. Jesus disse: Marta, parece que você não acredita mais em milagre. Eu fiz milagres no passado, eu farei milagres no futuro, mas se você crer, eu farei um milagre na sua vida hoje, Marta. E se você crer, Marta, você vai ver a glória de Deus. Se você crer no milagre, você vai ver também a glória de Deus. Mas não parou por aí, meus irmãos. Jesus disse: me leve para esse lugar. Como é que diz aí então o verso 35, Deilson, por favor? Jesus chorou. Verso 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Jesus, vendo aquela situação, porque ele muito amava Lázaro e a sua família, Jesus ficou profundamente comovido com aquela situação. Aqueles judeus, aquelas pessoas viram como o Senhor Jesus se comoveu, e ele disse: leve-me ao túmulo, leve-me ao sepulcro lá de Lázaro. E, meus irmãos, quando o texto vai dizer que Jesus chorou, é porque Jesus sentiu a dor de Marta. Jesus sentiu a dor de Maria, a irmã de Marta. Como eu tenho plena certeza, meus irmãos, que Jesus sente o seu sofrimento. Jesus sente, Ele sabe do seu drama. E porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando em nosso cotidiano, em nosso casamento, na criação dos filhos, no nosso trabalho, nas nossas finanças, nas nossas preocupações, na nossa saúde, e Deus sabe, e Jesus, Ele se importa com você e comigo. Ele é o Deus transcendente. Ele está assentado no seu alto e sublime trono, mas Ele também é um Deus presente. Ele é um Deus que anda conosco, que sente o nosso sofrimento, que chora o nosso choro, que ri com a nossa alegria, mas também que sente a nossa dor. E sabe por que Ele sente a nossa dor? Porque sendo homem, Ele sentiu a dor de muitas vezes não ter o que comer, porque Jesus era pobre, e muitas vezes Ele disse: olha, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a sua cabeça. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, porque Jesus foi humilhado, cuspiram no seu rosto, deram tapas, bateram, espancaram o nosso Jesus. Ele sabe também o que é a dor da rejeição, porque Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram e rejeitaram o nosso Senhor. Ele sabe o que é a dor do abandono, porque Ele foi abandonado sozinho naquela cruz do Calvário. Ele sabe o que é a dor da rejeição, porque até mesmo os seus discípulos saíram de perto dele. Ele sabe o que é a dor de ser ironizado, porque sendo Ele o Rei dos Reis, colocaram uma coroa não de ouro, mas de espinhos em sua cabeça. Ele sabe o que é a dor de ser traído, porque muitos seus o traíram e Ele sentiu isso na própria pele. Ele sabe inclusive o que é a dor da morte, porque Ele morreu a sua morte. Ele sabe o que é a dor da sua doença, porque Ele próprio carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele sabe o que é sentir a dor da morte, porque foi necessário que Ele se entregasse naquela cruz do Calvário. Ele sabe o que é a dor da ira de Deus,
porque ele tomou o cálice da ira de Deus até a última gota, e quem tinha que experimentar aquele cálice era eu e você. E por amor a você, e para que você tenha esperança no amanhã, e para que você saiba que Ele está no controle de todas as coisas, e para que você saiba que Ele o ama, Ele vai até as últimas consequências por você. Nós vimos como Deus fez com que aquele grande peixe fosse resgatar Jonas no fundo do mar. Ele fez com que o profeta Jeremias fosse tirado de um buraco onde ele foi lançado. A providência de Deus fez com que José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi preso injustamente numa prisão, fosse colocado sobre um trono, sendo o segundo homem mais importante do Egito, abaixo apenas do faraó, por amor a ele. Jesus sabe, meus irmãos, o tamanho da dor que tem afligido o seu coração. Jesus sabe aquelas lágrimas que têm rolado do seu rosto, no secreto, no silêncio. Deus sabe os problemas que estão acontecendo no seu casamento. Deus sabe os seus netos que estão andando por caminhos que não são os caminhos de Cristo. Deus sabe que os seus filhos muitas vezes não querem ouvir, não apenas o seu conselho, mas os conselhos que a Bíblia tem para nos dar. Deus sabe a sua dor, porque o seu filho se afastou dos caminhos de Deus. Deus sabe a dor que você passa, quando às vezes você abre a sua carteira e não tem dinheiro para você comprar o pão de cada dia. Deus sabe a dor que você sente, quando é uma enfermidade, vem, quando aquele tubo é colocado, Cleide, sobre a sua garganta, dentro da sua garganta, e você não tem mais o controle de tudo, e aí o seu marido e o seu filho sentem essa dor profunda, e muitas vezes as lágrimas não são capazes de expressar a nossa dor, o nosso sofrimento. Mas Jesus sabe, porque Ele passou sobre tudo isso. Ele sente essa dor, porque Ele experimentou tudo isso em nosso lugar. E o texto vai seguindo, meus irmãos, e Jesus disse agora: remova a pedra. E é interessante, meus irmãos, que Marta disse: Jesus, já faz 4 dias, está fedendo, Maria, está cheirando mal. E a resposta de Jesus para Marta foi fantástica, meus irmãos, porque Jesus disse: Marta, eu não já disse a você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Abra a pedra, tira a pedra do lugar, remova essa pedra. Naquele instante, meus irmãos, eu fiquei tentando imaginar aquela cena, Davidson e Cícero na minha cabeça, Thomas. 4 dias, meus irmãos, já devia estar fedendo bastante. E quando removeram aquela pedra, Rosinaldo, imagina o que foi que veio daquele sepulcro. Ele não estava enterrado no chão, ele estava colocado dentro de uma pedra que tinha sido esculpida e foi tapada com outra pedra grande, foi cimentado ali para que não passasse mau cheiro. E imagina, Mateus e Vitor, quando removeram aquela pedra, o que foi que veio para fora? Mau cheiro devia ter muito. Talvez por isso que Marta tenha dito: Jesus, faça isso não, vai fazer todo mundo capotar aqui, isso vai feder demais. E Jesus erguendo seus olhos para os céus e disse: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves, e para que todos saibam que foi tu que me enviastes. Ele disse aquela frase célebre: Lázaro, vem para fora. E aquele homem que já fazia 4 dias que estava morto, meus irmãos, ele ouviu a voz de Deus, porque mesmo os mortos ouvem a voz de Jesus Cristo e obedecem ao seu comando. E Lázaro, que estava morto, trouxe
consigo aquelas amarras, aquelas faixas que estavam sobre ele. Aquele que estava morto ressuscitou, porque ouviu a voz daquele que é o autor da vida. Oh, meus irmãos, Jesus, quando fez aquele milagre, assim como todos os outros milagres que Jesus fez, Ele não fez aquilo simplesmente para se mostrar e para dizer que tinha poder e autoridade, inclusive sobre os mortos. Porque os milagres de Jesus, eles tinham um significado. Quando você lê o Evangelho de João, você vai perceber que quando Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida. Quando Jesus fez aquele cego enxergar, ele estava querendo dizer que ele é a luz do mundo. Quando Jesus ressuscita Lázaro aqui, ele está dizendo: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu fico pensando, por exemplo, na vida de Jairo, daquela mulher do fluxo de sangue. Quando Jairo, sendo o chefe da sinagoga, ele recorre a Jesus e disse: mestre, apressa-te, a minha filha está muito doente. E ele insistindo para que Jesus fosse à casa dele, e Jesus dizendo: Lázaro, Jairo, não temas, crê somente, Jairo. E de repente aparece aquela mulher do fluxo de sangue, e ela toca na veste de Jesus, e Jesus: ei, quem é que me tocou? Eu fico pensando: Jairo, onde que foi que botou essa mulher aqui para atrapalhar a minha vida? A minha menina, a minha única filha está morrendo, e essa mulher atrapalha que Jesus vá para a minha casa. Mas Jesus cura aquela mulher. E quando Jesus cura aquela mulher, meus irmãos, de repente chega uma pessoa da casa de Jairo e diz: olha, Jairo, não incomodes mais o mestre não, porque a sua filha morreu. E naquele momento Jesus se compadece do sofrimento de Jairo e diz: Jairo, não se preocupe não, meu filho, sua filha está dormindo, vamos lá. E quando Jesus chega na casa de Jairo, ele ressuscita também a filha de Jairo. Jairo, não tenha medo não, crê somente. Igreja Cristã do Valentina, não tenha medo não, creia somente, porque Jesus tem poder e autoridade sobre a enfermidade, Ele tem poder e autoridade sobre os demônios, Ele tem poder e autoridade sobre a natureza, Ele tem poder e autoridade inclusive sobre a morte. E se Ele pode trazer um morto à vida, Ele pode também resolver tranquilamente o seu problema. Tranquilamente o seu problema. Sabe qual foi o resultado, meus irmãos, de todo esse milagre? É que Jesus, quando Ele ressuscita Lázaro, Ele tinha 3 objetivos muito claros aqui. Sabe qual era o primeiro objetivo? Era glorificar o nome de Deus. O que é que diz Deus? No versículo 4, por favor. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluia! Todos os milagres feitos por Jesus foram para glorificar o nome de Deus Pai. Tudo aquilo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, era para a glória de Deus. E como Paulo escreveu muito bem, e cabe para você e para mim, quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós precisamos fazer tudo para a glória de quem? De Deus. O seu pensar, o seu falar, o seu agir, o seu trabalhar, as suas brincadeiras, tudo precisa ser para a glória de Deus. E foi isso que Jesus ensinou para Marta, para Maria, para Lázaro, para aqueles judeus, e para você e para mim nessa noite. Segundo objetivo dos milagres, e especificamente desse milagre de Jesus, é que Jesus queria, por um lado, produzir fé
no coração daquelas pessoas. Mas ao mesmo tempo ele queria também dar um polimento na fé daquelas pessoas. Vejam o que aqui diz o versículo 15, Davidson, por favor. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Verso 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus. Aquele milagre então cumpriu o seu objetivo. Jesus queria produzir, criar fé no coração daquelas pessoas, primeiramente dos seus discípulos, depois no coração de Marta, de Maria, no coração daqueles judeus que estavam observando tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E o objetivo foi cumprido, porque no versículo 45, João vai dizer que aquelas pessoas creram em Jesus Cristo, de que de fato Ele era o Deus encarnado, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Oh, meus irmãos, eu sei que essas lutas que a gente tem enfrentado, essas que parece que têm impedido muitas vezes que a gente consiga sorrir, essas coisas que parecem que só acontecem com a gente, elas têm uma finalidade, têm um objetivo. É para que a nossa fé seja fortalecida. Muitas vezes essas doenças que nós passamos, irmã Dorinha, não são para a nossa morte, mas são para que o nome de Deus seja glorificado, para que a nossa fé seja fortalecida. Muitas vezes nós dizemos: Jesus, eu já nasci de novo, eu já entreguei minha vida a Ti. Mas a nossa fé, ela precisa ser polida, ela precisa ser fortalecida. E quando Jesus coloca essas situações em nossa vida, não é para nos derrubar, mas é para que a gente creia nele cada vez mais, para que a nossa fé se robusteça, para que a nossa esperança seja cada vez mais convicta de que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas finalmente, tinha um terceiro objetivo, esse milagre de Jesus. E esse, para Jesus, não era uma coisa muito boa, mas era necessária, mas era para a sua própria morte. Verso 53 deles, por favor. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Jesus sabia, meus irmãos, que uma vez que ele realizou aquele milagre, e eu queria lembrar a vocês que Jesus, ele estava afastado. Tentaram apedrejar Jesus poucos dias antes, a ponto de o próprio Tomé dizer: Jesus, o Senhor vai voltar para lá? Há poucos dias eles tentaram apedrejá-lo, e se o Senhor voltar para lá, eles vão tentar matá-lo. Mas ao mesmo tempo, o próprio Tomé disse: mas já que tem que ser, vamos então todos nós, vamos morrer junto com Jesus. E eu queria que vocês também vissem, na leitura desse texto, que a princípio Jesus ele não chegou logo de cara com os seus discípulos, colocando vida em Lázaro, não. Jesus chegou na entrada de Betânia, da cidade de Betânia, e Marta que foi ao encontro de Jesus. E depois que Marta teve um encontro com Jesus, ela voltou para casa e chegou no ouvido de Maria e disse: ei, Jesus está lá na entrada da cidade, mas eu não estou falando muito alto não, porque estão tentando matar o nosso amigo Jesus. E Maria, foi ao encontro de Jesus. E naquele momento que Jesus disse: me diga onde é que Lázaro está. Naquele momento, sim. Quando Jesus disse: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves, e para que todos saibam que tu me enviaste, eu vou fazer isso para a glória do teu nome. E ele ressuscitou Lázaro. E a partir daquele momento então, os líderes religiosos, eles tentaram a todo custo matar Jesus. Eles se sentiram ameaçados.
Eles ficaram com medo de perder o privilégio diante do Império Romano, e por isso eles tramaram e conseguiram matar Jesus. Eu quero finalizar essa mensagem, meus irmãos, voltando para aquela pergunta que eu fiz no começo da mensagem. Pastor, assim como aconteceu na sua vida, assim como aconteceu na casa de Lázaro, e talvez você esteja dizendo, assim como está acontecendo na minha casa, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu trabalho, na falta do meu trabalho, os meus netos, pastor, que estão afastados, são os meus parentes que eu oro e não tem jeito. E eu sei, meus irmãos, que muitos de nós chegamos nessa noite aqui na igreja com vontade de dizer, mas talvez com vergonha, de dizer que todas as noites tem se tornado um tormento. E quando nós nos acordamos, o nosso travesseiro está banhado de lágrimas. E nós não temos com quem desabafar. E às vezes é o marido que tem feito com que a esposa chore sem parar. Muitas vezes é a esposa que tem feito com que o marido perca seu sono. Às vezes são os filhos que estão desviados do Evangelho. Outras vezes são os netos que não quiseram ouvir os conselhos e agora estão pagando um preço muito caro pela sua rebeldia. Às vezes é doença mesmo. Às vezes é uma enfermidade que não tem feito com que a gente consiga ter uma vida tranquila. E as noites têm se tornado sufocantes, porque a gente chora, e a gente chora, e a gente suplica, e a gente clama, mas parece que a resposta não vem. E parece que a gente grita, mas parece que os ouvidos de Cristo não estão abertos. Parece que a gente dobra os joelhos, cria carro neles, mas parece que está sendo em vão. Parece que você é a pessoa que mais sofre na face da terra. E talvez você esteja coberto de tanto sofrimento que você já nem consiga mais fazer assim, erguer sua cabeça, olhar por cima do sofrimento. Mas eu queria dizer para você nessa noite que mesmo diante do seu sofrimento, você não está sozinho não. Deus ama você. Até parece que esse amor carrancudo de Deus é dolorido demais, é sofrido demais, e muitas vezes é. Mas Deus ama você. Deus não te abandonou não. E Deus está ouvindo as tuas orações. E Deus está vendo os teus joelhos dobrados. E Deus está vendo Deus está ouvindo a tua súplica. Deus está ouvindo o teu clamor. Inclusive eu queria dizer para você que tem pessoas que estão intercedendo por você, mesmo sem você saber. Mas tem pessoas que estão com os joelhos dobrados, clamando pela misericórdia do Senhor na sua vida. Pastor, e quando parece que Jesus está demorando demais, e quando parece que o relógio de Deus está atrasado, e mais uma vez, assim como aconteceu na vida de tantos personagens bíblicos, creia que Jesus vai chegar na hora certa, nem antes e nem depois. O relógio de Deus ele nem atrasa nem adianta, meus irmãos. Os ponteiros dos minutos, o ponteiro do minuto, o ponteiro do segundo, o ponteiro da hora do relógio de Deus, o kairós de Deus, ele não falha. Chega no tempo certo, tempo certinho, no tempo certo. Eu queria que você não esquecesse, nunca jamais, que tudo isso que está acontecendo não é para te derrubar, mas é para te fortalecer, é para te fazer um cristão melhor, é para te fazer um marido melhor,
é para te fazer uma esposa melhor, é para fazer com que você dependa 110% da providência de Deus, do amor de Deus, da misericórdia e da graça de Deus. E para que você nunca esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Há uma passagem que eu gosto sempre de citar, que todas as coisas têm colaborado para o teu bem, se é que você ama a Deus. Se é que você ama a Deus, eu sei que você ama a Deus. Todas as coisas estão colaborando para o teu bem. E a providência de Deus, ela vai chegar no momento que você menos esperar. E assim como aconteceu com Marta, você também vai ver a glória de Deus sendo processada na sua vida. Creia somente. Creia somente. Ainda que as lágrimas venham, ainda que o sofrimento esteja muito forte, mas assim como Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto o nosso irmão Davidson vai passar os elementos da Santa Ceia, eu queria que, lembrando do exemplo de Lázaro, de Marta, de Maria, eu queria que você aplicasse tudo isso na sua vida, para que você nunca mais duvide do amor de Deus, para que você nunca mais esqueça que quem está no controle de todas as coisas é Deus, que Ele tem poder e autoridade sobre as doenças, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. Inclusive, na sua família, Deus está no controle de todas as coisas. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos, Pai, que nós possamos sair nessa noite da tua casa, Pai, com o nosso coração um pouco mais leve, sabendo, Deus, que esse fardo tão pesado que nós temos carregado, o Senhor mesmo disse: ei, coloca teu fardo sobre mim e toma sobre si o meu jugo. Ei, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o fardo que eu boto para você é muito leve. Coloca os teus problemas aos meus pés, as tuas dores, os teus sofrimentos, coloca ele aos pés da cruz de Cristo, porque ele veio para produzir essa alegria em você, a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, sabendo que os problemas deste tempo presente, como disse Paulo escrevendo aos Romanos, o sofrimento deste tempo presente não se compara à glória que nos está reservada na eternidade. Está doendo agora, eu sei disso, mas vai passar. O bálsamo que Jesus preparou para você e para mim, ele tem o poder de curar todas as nossas dores, aquelas feridas que estão abertas. Jesus tem um curativozinho que cura tudo, até mesmo aquela ferida que parece que a casquinha sempre arranca e dói, e faz com que a gente chore, e faz com que a gente sofra. E Jesus está dizendo: ei, eu tenho poder para curar essa tua ferida. Aliás, eu já carrego ela sobre mim. Eu tomei sobre mim as tuas enfermidades. O teu pecado eu já perdoei. O teu problema no casamento, nos filhos, nos netos, no emprego, nas rendas, na finança, eu sei de tudo isso. E eu estou no controle de todas as coisas. E para que você nunca esqueça, se creres, verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada,